eu quero ter essa alegria, eu quero ter essa paz, eu quero ter essa tranquilidade, eu quero ter esse sorriso no momento da dificuldade, eu quero ter essa disposição, eu quero cantar alegremente dessa forma, eu quero seguir Jesus. Este é o resultado quando nós começamos um grupo, porque sozinho nós vamos voltar à barbárie, nós vamos voltar à Roma antiga e construir altares para nos endeusar. Sozinho nós vamos tentar dominar de novo a multidão. Sozinhos nós vamos nos distanciar do Cristo, porque só existe Jesus quando eu estou próximo do meu próximo. Só existe Jesus quando eu divido um copo com água. Só existe Jesus quando eu reparto a bolacha que eu levei para lanche. Só existe Jesus quando eu empresto o lápis na escola. Só existe Jesus comigo quando eu sorrio para aquele que me ofende. Quando eu abraço o meu inimigo no momento em que ele está mais vulnerável, caído, e não falo nada sobre as minhas feridas e me desdobro para socorrê-lo. Só existe Jesus quando nós, abdicando de nós mesmos, despindo-nos do homem velho, abrimos mão de todo esse passado e começamos essa nova jornada. Vem, segue-me. Ele convidou seus apóstolos, um a um, e formou o primeiro grupo espírita. Nós já somos gerações e gerações posteriores de grupo espírita. Mas nós começamos a crescer, porque somos luz agora, mesmo que seja meio vagalume, tem hora que acende, tem hora que apaga, né? Piscação danada. Antigamente aqui em Araguari não tinha falta de energia, de vez em quando, em Uberlândia também tinha. Mesmo que a gente seja daqueles que tem que ligar motor para poder funcionar, para poder iluminar, mesmo que seja uma lamparina, mesmo que seja uma velinha, mesmo que seja um palito de fósforo, agora modernamente, mesmo que seja a luzinha do celular, né? Não importa, nós somos luz e as trevas estão sedentas de luz. Elas dependem, elas precisam. O homem, nós, seres imortais, nascidos da luz, nascidos do verbo, criados a partir do incriado, nós, esses seres imortais, precisamos desse alimento. Nós precisamos de luz. Quando nós vemos a luz, nós vamos como mariposas em direção a ela. Então, uma vez que nós acendemos a nossa luz, os necessitados vão se aproximar. E dentro dos necessitados vão surgir aqueles que já estão prontos para dar o próximo passo. Aqueles que já estão no fundo do poço, já conhecem bem lá o fundo do poço, né? Já deixaram o fundo do poço lisinho, rebocaram ele assim, fizeram ali, já estão até morando no fundo do poço, ou se preferirem, que estão na caverna do Platão, que se assustam com as sombras. Aquele que está lá, de repente ele vê a luz lá em cima e fala: é para lá que eu vou. E começa a escalada. E aí o grupo cresce. E em crescendo nós temos que criar um centro espírita. Uma vez que cresceu, começamos a ter o problema do distanciamento, começamos a ter dentro do centro espírita grupos espíritas. Isso é fundamental. Nós precisamos trabalhar a unificação, mas nós precisamos dos grupos dentro da casa espírita. Porque tem um grupo que se reúne na quarta, é o dia que eles podem. Tem um outro grupo que se reúne no domingo. Às vezes tem dois elementos que compartilham, que participam dos dois, mas normalmente tem várias pessoas que nem conhecem os outros componentes da casa, mas que participam de um grupo de afinidade, de harmonia, de amor, de aprendizado. E se nós expandirmos mais, nós vamos chegar ao momento de ter uma sociedade espírita. Eu sei que o tema era para que eu abordasse a sociedade sob o ponto de vista da evolução, até os aspectos jurídicos da coisa, mas eu estou abordando de uma outra maneira. Estou abordando sobre aquilo que o Kardec pergunta para os espíritos. Como é que vai ser no futuro? O espiritismo vai se transformar na religião oficial do mundo? Como é que vai ser no futuro? Como seria uma sociedade espírita? O nosso lar
Como seria a Jerusalém renovada do Apocalipse de João? Que, se vocês olharem na descrição, vão enxergar no nosso lar. Como seria uma sociedade de grupos espíritas? Porque vocês hão de convir comigo que não é possível um mundo de regeneração sem uma sociedade espírita. E não é possível uma sociedade espírita sem agrupamentos espíritas. Como seria essa sociedade? Teríamos polícia? Teríamos juízes? Teríamos empresas de comércio? Teríamos bancos? Percebam como há uma subversão absoluta de todos os conceitos que nós trazemos como certos. Imaginem como o pessoal da Idade Média, quando nós estávamos lá na Idade Média, se viesse um viajante do futuro e aparecesse lá e falasse assim: em 2012, vocês vão tirar foto, sabe esses retratos imperfeitos? Vocês vão tirar foto perfeita. Vocês vão pegar um aparelhinho do bolso, clic, e vai poder levar para casa e rever. Naquela época, dos senhores feudais, dos senhores dos castelos, imaginem que cada um de nós teríamos um castelo, muitas vezes melhor do que os deles. As casas que nós vivemos são muito mais confortáveis, são muito melhores do que os castelos da Idade Média. Inconcebível, né? Nós não somos capazes de entender ou perceber que estamos em meio a uma grande transformação, mas nós vamos ser atropelados por elas. Quer queiramos nós, quer não queiramos, a Terra evolui, a Terra melhora. Os seres que são destinados à Terra são seres melhorados. A solidariedade entre os mundos, ela existe. Nós não estamos isolados do resto do universo. A humanidade, ela na Terra, é apenas um grão de areia no meio da imensidade da criação divina. Os mundos são solidários no sentido de que espíritos todo santo dia vêm de Sírios, vêm de Capela, vêm de outros orbes que nós nem imaginamos reencarnar na Terra. E todo dia partem daqui espíritos para outros planetas. Nós vamos encontrar no Memória de um Suicida uma citação curiosa. Existem lá espíritos vigiando os abismos. Espíritos com aparelhos eletrônicos, que a gente imagina quando eles descrevem um grande telescópio, mas que hoje a gente sabe que não tem nada a ver com um grande telescópio. Existem lá aparelhos, que existem pessoas que trabalham em turnos de 6 horas e que não são da Terra. São espíritos superiores que ficam protegidos. Os suicidas visitando não podem se aproximar, porque o ambiente é diferente. Espíritos preparados para ver tanto sofrimento e perceber um momento fatal em que o espírito, cansado de sofrer, deseja então a luz, para que ele receba naquele instante o socorro devido. Estes espíritos passam períodos trabalhando no plano espiritual, mas não moram na Terra. É igual sair de Araguari e ir trabalhar em Uberlândia, ou sair de Uberlândia e vir trabalhar em Araguari. Não moram. Trabalham fora. E nós pensamos na Terra como aquela coisa bem isolada, né? Nós pensamos na Terra como um lugar esquecido, uma cadeia que jogaram a chave fora. É porque a gente não estudou Kardec direitinho, né? Faltou um pouquinho mais de percepção, de buscar, de entender, de refletir Kardec, para entender e viver Jesus. Porque o destino da humanidade, o destino da sociedade humana é entender, aceitar, conviver com o fato de que todos nós somos espíritos reencarnados. No Japão já se sabe que nós reencarnamos há centenas de anos.
Na Índia já se sabe que nós reencarnamos há centenas, alguns milhares de anos. Mas um grupo de nós, rebeldes, que não admitimos a bondade divina, nós não admitimos a bondade divina. Um grupo de rebeldes insiste em achar que a coisa é separadinha, isoladinha, e não é. E como é que essa sociedade vai ser implantada? Um colega nosso disse que recebeu orientação do Padre Isabel para que distribuísse a mensagem e passasse. Cada um vem no seu tempo. Cada um tem o seu momento de despertar. Cada um tem o seu momento de maturidade. Mas o fato é que todos, inevitavelmente, descobrirão a verdade. Encontrarão Jesus, encontrarão essas leis maravilhosas que Deus criou para nós, entenderão as nossas diversas vidas, compreenderão a lei de causa e efeito, mas, sobretudo, viverão a lei de amor. Eu preciso que me orientem sobre o tempo. Não, fique à vontade. Até amanhã, viu? Até amanhã. Muito bem, mas eu precisava saber. Sim. Hoje em dia, pensando nessa fase que nós estamos, eu, pelo menos, eu tenho um murão de 2 metros de altura. Eu estou presa lá dentro. Certo. Passa uma pessoa e aperta e pede um prato de comida. Hoje eu não fiz almoço. Não é porque eu não fiz, eu não tenho, mas por medo de abrir o portão e ter uma surpresa. Sim. Estou errado? Se eu for responder como Manuel, eu vou falar que não. Mas como orador espírita, eu tenho que falar que sim. E aí eu não posso, como orador espírita, falar em meu nome, eu tenho que falar pela doutrina. Porque as pessoas estão esperando ver a doutrina nas nossas palestras. Ok? Então, sob o ponto de vista de tudo que nós temos aprendido, sim. Porque vamos imaginar qual é a pior coisa que pode acontecer. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Entrar e me atacar, porque eu estou sozinha. Imaginando que ele entrou e atacou, qual é a pior coisa que pode acontecer? A morte. A morte não existe. A morte é a pior coisa para nós? A morte não existe, né? Mas vai ser um acidente. Sim, mas se isto acontecer, bem-aventurados sereis vós, quando caluniarem de vós, quando vos perseguirem por causa do meu nome. Então as respostas sempre estão com Jesus, porque nós assumimos Ele como mestre. São respostas que muitas vezes nós ainda não estamos dispostos a seguir. Mas se nós ainda não estamos dispostos a seguir, é melhor entender que a nossa escolha, porque a escolha, eu posso escolher não seguir Jesus agora, é um direito que eu tenho, do que falsear a verdade. Porque todas as vezes que eu falseio a verdade, eu entro num processo de ilusão. E o resultado final, inevitável de toda ilusão, é a desilusão. Não tem outro. Se eu me iludo, eu vou fatalmente ficar desiludido depois. Então é melhor eu entender e aceitar e dizer até para mim mesmo, eu decidi não ajudar o meu próximo. Por medo, por isso, por aquilo, não importam muitas causas. Porque na verdade é porque temporariamente eu ainda não estou disposto a me doar por inteiro a Jesus. Eu não estou disposto a partir ainda. Percebe? Mas isso fica claro, né? Fica mais fácil para a gente lidar quando as coisas estão mais claras. Porque para quem trabalha em grupos mediúnicos, vocês sabem a dificuldade que dá. Para quem trabalha com grupo mediúnico, vocês sabem a dificuldade que é convencer o espírito que acredita muito numa verdade, por mais mentirosa que ela seja. Dá um trabalho homérico convencê-lo. Então, se pelo menos nós estivermos do lado de lá, esclarecidos, sem essas bagunças, quando a gente vier ser doutrinado dentro da casa espírita, gostaram? Não vi ninguém fazendo assim. Todo mundo assim. Quando nós viermos ser doutrinados na casa espírita, vai ser mais fácil. A gente vai dar menos trabalho para a geração
futura, que são nossos filhos, nossos netos, que estarão lá incorporando, recebendo. Seu Manuel, então você achava que realmente você ia para o céu, mas você era espírito, você sabia que não ia, né? Sabia, tem razão. Pois é, e aí, o que nós vamos fazer? Eu tinha muito esclarecimento? Tinha. E aí, o que nós vamos fazer? Porque, Manuel, o que nós vamos fazer? Uai, sou, porque ainda sou mineiro do lado de lá, né? Uai, sou, tem que amar, né? Isso mesmo, seu Manuel. O senhor agora vai acompanhar os mentores. O senhor lembra dos mentores que ajudavam na palestra? Pois é, o senhor vai acompanhar os mentores. Ele vai levar o senhor para um sanatório, para um hospício. O senhor vai passar um período lá. Se eu não tenho caridade, eu nada sou. Ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu receba grandes mensagens, ainda que eu tenha toda a ciência, ainda que eu cante todas as músicas, eu posso até dar a minha vida em sacrifício, mas se eu não tiver amor, serei como um sino que retina, serei vazio, não tocarei os corações. Então depende disso, depende de nós. Uma vez que nós aceitamos Jesus como mestre e entramos num grupo espírita qualquer, cultivar a comunidade. Não precisa de números, gente. Não precisa de números. Não precisa de maior riqueza do que a riqueza da nossa boa vontade, a nossa dedicação, o nosso esforço, a nossa persistência, o nosso amor. Não precisa mais do que isso. Uma vez que nós fazemos isso, começamos o grupo, a casa cresce, se desenvolve e começa a iluminar, e depois a gente abre outra casa, vai abrindo, vai chegar um momento em que a sociedade é espírita. Não como religião, mas como filosofia de vida, mas como essência de entendimento. Porque cada um vai continuar cultuando da forma que dá conta. Cada um vai adorar a Deus, não mais num templo. Então nós não precisamos do templo espírita, nós precisamos da casa espírita. Vocês sabem qual que é a diferença da casa com o templo? Na casa do caminho, as pessoas iam para rezar? Eles rezavam também. Eles iam porque era a casa deles. Eles iam porque encontravam lá pessoas que os tratavam tão intimamente que eles se sentiam em casa, no aconchego do lar. Eles sentiam que aqueles outros espíritos eram irmãos. Não nesse sentido que às vezes a gente chama os nossos colegas, né? Oi, irmão. Aí a gente já pensa logo que é crente. Oi, irmão. Tudo bom? Porque a gente não tem o senso de irmão. Já que a gente não dá conta, a gente acha falso, né? Então, por que não? Oi, amigo. Se a gente tivesse amigo dentro de casa, não seria bom demais? Imagine, eu e os meus 12 irmãos, todos amigos. E eu e o meu pai, amigos. E eu e a minha mãe, amigos. E eu e meus filhos, amigos. É o mundo ideal. Jesus, no findar da sua jornada, reúne seus discípulos, o seu grupinho, e diz para eles: tudo o que eu aprendi do meu Pai, eu vos entreguei. Já não existe mais mistérios para vocês. Eu os tenho como amigos. E não existe maior alegria para um amigo do que dar a vida pelo seu amigo. Que tal fazermos amigos dentro da casa espírita? Prestem atenção no convite, porque isso significa: que tal dar a vida pelo meu colega da casa espírita? Que a paz de Jesus esteja com todos nós.